Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online aqui. Fala, galerinha! Estamos de volta aí para mais uma aulinha de física. Essa matéria que você... ao vivo, tá? É ao vivo. Prédio, Arthur. O pessoal tá falando errou o prédio aí. Que nada, irmão. Estamos aqui. Ó, e detalhe, isso foi bom, diretor? Que o prédio antigo, a gente entrava com um cartãozinho, né? Cara, eu já tenho uns 6 meses que eu perdi o cartão. E agora o patrão, se vê o patrão ver, não tem problema mais, que agora já resolvemos. Mas eu não tinha cartão, fazia o quê? Desenrolava com o segurança lá, pulava a catraca, o segurança abria pra mim. Hoje em dia não, hoje em dia é Face, filho. Bota a carinha lá, ó. Boa noite, senhor Arthur. E tu, pô, obrigado. Pô, agora... agora tá igual o São Januário, isso aí. O negócio tá evoluidíssimo. Então não perdi não. Tá todo mundo aí. O homem veio de óculos, Musa Nissei reparou. Hoje eu vim de casa, né? Hoje tá num climinha estilinho feriadinho, né? Climinha gostoso pra assistir aula de física. Olha lá, Joyce Moreno. Aquela aulinha pra assistir na piscina, né? Aquela aulinha tranquilona, né? Tomar um suco de laranja, uns petiscos, não é isso? Ó, a Laura tá aí, a Delanes, José Adilson, Valéria Tupinambá, Musa Nissei, todo mundo presente. Maravilha, show de bola. 6 meses pulando a catraca. Isso aí, mais ou menos isso, Cris. Mas agora não, agora é Face. Ó, hoje vamos falar sobre equilíbrio ainda. Mais uma aula de equilíbrio, né? Na aula passada a gente já falou do equilíbrio de um corpo extenso, falamos das alavancas. Hoje eu vou usar essa aula para fazer mais exercícios sobre isso e também para diferenciar para vocês o equilíbrio de um ponto material e o equilíbrio de um corpo extenso, tá? Então vem comigo, ó. Pessoal, lembra que a gente já tinha visto a primeira lei de Newton, né? E quando a gente viu a primeira lei de Newton, eu comentei com vocês que se a força resultante sobre um corpo é 0, esse cara ou ele está parado ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Perfeito? A gente viu isso. Só que aí que tá. Na aula passada, eu falei contigo que para ter equilíbrio, a gente precisa de 2 condições. Para que eu tenha equilíbrio, além da força resultante ser 0, que era o que a gente já tinha visto lá na primeira lei de Newton, eu precisava também ter um momento resultante igual a 0. Certo? Então, isso foi o que a gente viu na última aula. Bom, qual é a ideia aqui? O que está acontecendo, né? Quando é que eu preciso só de uma coisa? Quando é que eu preciso de outra? Bom, aí que tá. Quando você tem um ponto material, o que é um ponto material? Ponto material é todo o corpo que possui dimensões desprezíveis. Todo corpo que possui
dimensões desprezíveis. Certo? Então, um bloquinho, uma bolinha, em que eu não falava o tamanho do bloco, eu não falava o tamanho da bolinha, né? Então, para mim, pouco importa o tamanho do bloco ou o tamanho da bolinha, não é isso? Então, quando eu tenho um corpo que tem tamanho desprezível, ou o tamanho não é relevante, eu vou chamar esse corpo de ponto material, tá? Ou seja, é que na verdade eu estou tratando esse corpo como se ele fosse um ponto. E aí, num ponto material, para que haja equilíbrio desse ponto material, basta o quê? Força resultante igual a zero. Certo? Porque se ele não tem dimensão, ele não gira. Um ponto não gira, porque um ponto não tem dimensão. Então eu só fico preocupado dele não se mover. Certo? E para ele não se mover, para ele ficar em repouso, basta que a força resultante seja zero. Agora, quando eu tenho um corpo extenso, aí o que é um corpo extenso? Um corpo extenso possui dimensões. Possui dimensão, né? Ou seja, ele tem um tamanho que não é desprezível. Uma barra, uma haste, certo? Então ele vai ter um tamanho em que você vai considerar esse tamanho. Em que você vai botar um bloquinho numa ponta, um bloquinho na outra ponta, um bloquinho no meio. Então você vai ter que se preocupar com o tamanho desse corpo. Se esse corpo, além de não estar se movendo, também não vai estar girando. É isso que a gente vai ter que se preocupar. A gente vai ter que impor que ele não sofra translação nem rotação. E aí, num corpo extenso, eu vou precisar dessas duas condições. Torque resultante tem que ser zero e força resultante tem que ser zero. Perfeito? Isso é que a gente vai... essa é a grande diferença entre equilíbrio de um ponto material e equilíbrio de um corpo extenso. Isso que a gente vai precisar entender quando a gente está falando de equilíbrio. Beleza? Agora, o equilíbrio de um ponto material não é matéria nova. Porque o equilíbrio de um ponto material é o que a gente já usava lá na primeira lei de Newton. Se um corpo está parado, você vai marcar as forças sobre ele, não é isso? E a resultante dessas forças tem que dar zero. Ponto. A matéria nova está aqui, ó, no corpo extenso, porque aí aqui sim, né? Pintou essa questão aqui do torque, em que o torque resultante tem que ser zero. Né? E aí, ó, lembrando, o que é o torque de uma força? O torque é a grandeza responsável, é a grandeza associada à rotação. Então esse aqui é o torque. Certo? Ou seja, o torque, que é o momento da força, tanto faz, momento da força ou torque. Ele vai depender da força que se aplica, do braço de alavanca e do seno do ângulo entre eles. O que é o braço de alavanca? É a distância da força até o eixo de rotação. Certo? Então, aquele exemplo clássico. Você tem uma porta, aí a maçaneta da porta está aqui, ó. Certo? Está ali a maçaneta da porta e está aqui a dobradiça. Perfeito? Aonde você vai fazer força aqui para girar essa porta, né? Qual o melhor ponto aqui para que você tenha que fazer menos força possível? Ora, suponha que essa porta ela tem um torque, ela tem que girar. Ela precisa de um torque ali para girar. Né? Tem um torque que vai provocar essa rotação aí. Então ela precisa de um determinado valor de torque para que ela possa girar. Então
Então esse valor aqui é fixo. Eu preciso aplicar um torque de, sei lá, vamos supor, vamos colocar valores. Ela precisa receber um torque de 10 Nm para que essa porta possa girar. Tá? Essa porta tem um tamanho de 1 metro. Beleza? Então, se eu aplicar uma força aqui, ó, na ponta da porta, apliquei uma força F. Qual é a força que eu tenho que fazer para obter o torque necessário para girar essa porta? Ora, força vezes braço de alavanca, seno do ângulo. Vamos botar 90 graus, né? Porque eu vou fazer uma força perpendicular ao braço de alavanca. Braço de alavanca é a distância dessa direção da força até o eixo, que vale 1 metro. Então eu aplico aqui, ó, uma força a distância de 1 metro do eixo. Certo? E como eu estou aplicando a força perpendicular à porta, esse ângulo aqui é 90 graus. Beleza. Seno de 90 graus vale 1. Né? Então lembra disso. É o melhor caso aqui, é quando a força é perpendicular ao braço de alavanca. Então imagine que eu apliquei aqui. Ora, para eu obter um torque 10, se esse cara aqui vale 1 e esse cara vale 1, a força vai ter que ser 10 newtons. Então F aqui tem que ser 10 newtons, né? Porque aí 10 newtons vezes 1 metro, 10 newton-metro. Perfeito? Agora, e se eu estivesse fazendo uma força aqui, ó, no meio da porta? Uma força F'. Quanto tem que valer a força F' para poder gerar o mesmo torque, para eu poder girar essa porta? Bom, se eu estou fazendo no meio, a distância da força até o eixo vai valer meio, né? A direção da força e a direção do eixo. A distância vale meio. Perfeito? Então, eu vou precisar fazer uma força maior. Para obter o mesmo torque, olha lá, vou até fazer essa conta. Ó. Olha lá, supondo ainda que o ângulo é 90 graus, esse cara aqui vale 1. Mas, se eu quero um torque 10 e eu estou agora fazendo uma força a uma distância de meio metro, eu vou precisar fazer uma força de 20 newtons. Não é? Então, o que eu quero que você perceba? É que quanto mais próximo você estiver do eixo, mais força você tem que fazer. Por quê? Porque menor será o braço de alavanca. Então, esses caras aqui, ó, são inversamente proporcionais. Se você aumenta o braço de alavanca, para obter o mesmo torque, você vai precisar fazer menos força. E vice-versa. Perfeito? Então essa é a grande jogada aí do torque. O torque, que é o responsável pela rotação, não depende só da força. Depende também da distância que você está do eixo. Da distância que essa força está sendo aplicada em relação ao eixo. Esse braço de alavanca é que é muito importante também. Show de bola? Ah lá, a Musa Nisei falou, o dobro, né? Perfeito, perfeito. Maravilha. É isso mesmo. A soma dos torques em relação a qualquer ponto deve ser igual a 0 ou pode ter outro resultado? Como é bom ser nerd? Perguntou. Então, nerd é o seguinte. Para que haja equilíbrio de um corpo extenso, além da força resultante ser 0, o torque resultante tem que ser 0. E aí você tem o equilíbrio. Tá? E aí você colocou ali, você falou de uma situação muito bacana, importante você ter falado isso, que a gente vai citar isso hoje. O torque resultante ele tem que ser 0 em relação a qualquer ponto. Porque se um corpo está em equilíbrio, ele está em equilíbrio em relação a qualquer ponto. Então esse nosso eixo de rotação, ele é arbitrário. Você escolhe qual é o teu eixo de rotação. Uma barra apoiada, né? Em 2 apoios,
ela não está girando em torno de apoio nenhum. Ela não está girando em torno de nenhum ponto. Então, o ponto que você escolhe como sendo o seu eixo, pouco importa. O torque resultante tem que ser zero. Porque se ela não está girando em torno desse ponto, ela não está girando em torno desse, ela não está girando em torno do meio, ela não está girando em torno de ponto algum. Perfeito? Então, o torque resultante tem que ser zero. Certo? Então, gente, ó, é quase que um resumo aí da nossa última aula, né? Só que nessa aula eu estou diferenciando um pouco mais a ideia do que seria um corpo extenso do que seria um ponto material. Equilíbrio de um ponto material é praticamente matéria antiga, não é matéria nova. Porque o equilíbrio de um ponto material é você usar a primeira lei de Newton, marcar as forças e essas forças precisam se anular. Ponto. Perfeito? Isso aqui sim, que a gente teve que aprender essa grandeza nova que é o torque, que é a grandeza que está associada à rotação e que não depende só da força, mas depende também do braço de alavanca. Aí, num corpo extenso, as duas condições precisam ser satisfeitas. Quer ver um exemplo? Porque olha aqui, ó. Imagine que eu tenho aqui... Olha lá. Imagine que eu tenho aqui uma haste. Tá? E aí eu coloco aqui no meio um eixo. Né? Prendo ali um parafusozinho, essa haste pode girar. Você está vendo de cima. Aquilo ali é a vista de cima, né? Você está olhando assim, ó. A haste está ali no chão e no meio tem um eixo, um parafuso ali. Aí eu venho e faço uma força assim, ó. Eu estou fazendo uma força aqui e uma força aqui. Olha lá. Certo? A mesma força. Uma para baixo e uma para cima. 100 newtons. Tá bom, estou fazendo 100 newtons para baixo, 100 newtons para cima. Cara, olha isso. Sobre essa barra... Para baixo e para cima não, na verdade, né? Porque eu estou olhando de cima. Tá, né? Na tua vista, no teu referencial é para baixo e para cima. Mas aqui no caso seria para um lado e para o outro, né? Você está olhando de cima. Bom, de qualquer maneira, quanto é que vale a força resultante sobre essa haste? Ora, se eu estou fazendo 100 newtons para cá, 100 newtons para lá, supondo aqui que tem uma normal e um peso que também se anulam, esses 100 newtons e esses 100 newtons vai dar igual, a força resultante é zero. Eu tenho 100 newtons para cá, 100 newtons para lá, é zero. A força resultante é zero. Perfeito? Mas veja que para um corpo extenso, que é o caso dessa barra, né, que ele tem dimensão, a força resultante de ser zero não garante o equilíbrio. Porque apesar da força resultante ser zero, olha lá, essa força numa ponta e essa força na outra ponta está gerando um torque resultante diferente de zero. O torque não é zero. A força resultante é zero, mas o torque resultante não. E se o torque resultante não é zero, ela vai rotacionar. Né? Essa barra aqui gira, pô. Se tu fizer isso aqui, ela vai girar. Então ela não está em equilíbrio. Por isso que a gente está falando. Quando eu tenho um corpo extenso, além da força resultante ser zero, eu preciso também garantir que o torque resultante é zero. Perfeito? Quando a gente fala das leis de Newton, né? As leis de Newton, elas estão... por exemplo, a segunda lei, elas estão pautadas em você estar aplicando a força no centro de massa. O centro de massa do corpo é que está sofrendo essa força. E aí por isso que acelera. Porque se você aplica a força em outro ponto, né? Se fosse um corpo extenso, onde você aplica a força em outro lugar, não gera aceleração. Você tomba. Quer ver, ô diretor? Pô, tu tem como pegar uma vassoura pra mim? Naquele pique? Toda aula agora Toda... pegar a vassoura, pô. Uma vassourinha é bom, né? Vou explicar essa da vassoura agora, tu vai ficar, meu irmão, tu vai ficar de bobeira. Ó, tu vai ficar de bobeira agora com essa da vassoura que eu vou te mostrar. Mas vamos lá. Então tira um print aí desse resumo, tá? E o que eu estava falando para você é o seguinte. A segunda lei de Newton, né, que é essa daqui, ó. A segunda lei, você sabe que indica que força resultante é massa vezes aceleração.
certo? Essa é a segunda lei de Newton. O pessoal já... O pobre da vassoura não tem paz. O Clark Kent falou, a pobre da vassoura não tem paz. Pois é. Ó, presta atenção nisso. Será que eu posso dar uma pancada na vassoura aqui? Tranquilo, né? Vou fazer só um barulhinho, mas não... Ah, então não tem uma aula ali do lado não, né? Não. Ah, então tá tranquilo. Ó, se liga. Essa força resultante, ela vai gerar aceleração se você estiver aplicando essa força no centro de massa do corpo. Ou então se for um ponto material. Então, as leis de Newton, a gente não toca nesse assunto, né? Porque nas leis de Newton eu estou falando de bloquinho, e na verdade esse bloquinho é só para ilustrar. Na verdade aquilo ali é um ponto material, é um corpo em que a dimensão é desprezível. Então a força que você está fazendo é uma força num ponto. Agora, se você tem um corpo extenso, que é o que a gente está falando agora, nem sempre se você fizer força você vai acelerar. Pô. Isso depende do ponto que você está fazendo. Olha que legal, isso aí, cara, isso aí tu não vê em livro nenhum, isso aí que eu estou te contando, hein? Isso aqui é sucesso. Você lembra que eu já fiz aquele macetinho para achar o centro de massa, né? Foi na aula passada. Eu vou encontrar o centro de massa da vassoura, aqui ó, unindo as minhas mãos e tal. Esse aqui é o centro de massa da vassoura. Perfeito? Eu vou até marcar aqui o centro de massa. Ó. Vou pintar aqui o centro de massa da vassoura. Pronto. Então a vassoura agora tem um centro de massa marcado. Eu não sei porque que ainda não estava marcado, né? Pelo amor de Deus, né? Como é que você vai usar a vassoura sem saber onde é o centro de massa dela, né? Faz ali na outra câmera. Hã? Faz ali na outra câmera. Aqui? Aqui. A vassoura tá sumindo, ó. Olha lá. Mas aqui eu consigo abrir a câmera aqui pra pegar a vassoura inteira. Show. Mas aí eu vou bater pra lá, ó. Dá pra ver? Vou abrir aqui, pô. Show. Então tá. Centro de massa tá aqui. Qual é a parada? Olha aqui. Diretor? Vou tirar esse... Olha aqui. Se eu bato na vassoura em qualquer ponto da vassoura, eu não acelero a vassoura, como diz a segunda lei de Newton. Né? O centro de massa está aqui. Eu vou bater aqui. Se eu bater aqui, travou ali, ó. Diretor, travou ali. É isso mesmo? Eles estão vendo ou só travou para mim? Ah, foi. Aqui. Se eu bater aqui, a vassoura vai tombar. Ela não acelerou, ela tombou. Né? Se eu bater embaixo, ela vai tombar e vai bater na minha cara. Se eu bater aqui, ela vai tombar. Se eu bater aqui, ela vai tombar. Agora, se eu bater no centro de massa, olha que doideira, diretor, sabia dessa? Se eu bater no centro de massa, a vassoura tem que acelerar reta, porque eu não provoco rotação. Quando eu aplico no centro de massa, eu vou provocar a translação, eu vou dar aceleração para ela. E ela vai se comportar como um ponto material. Se eu estou aplicando no centro de massa, aí sim o corpo sofre uma aceleração e se movimenta, e se translada. Ela não rotaciona. Rotaciona porque isso aqui é um corpo extenso e eu estou aplicando em qualquer lugar. Mas se eu aplicar no centro de massa, o corpo se move como se fosse um ponto. Olha lá. Tu acredita? Vai uma apostinha? Travou de novo? Vamos lá, hein? Olha aqui. Deixa eu treinar aqui o Kung Fu. Kung Fu do gafanhoto. Ó, assiste aí. A vassoura vai ter que ir reta se eu bater exatamente no centro de massa. Ela vai ter que acelerar reto, ó. Vamos ver. Deu pra ver? Isso, é Kung Fu purinho. Tu viu que ela foi reta? Cadê? Olha lá, se quebrar depois desconta no salário do Leandro. Faz em casa aí. Faz em casa depois. Ó, pega o centro de massa da vassoura, marca, aí você dá uma pancada no centro de massa. A vassoura vai reta, cara. Porque aí sim a segunda lei de Newton tá valendo. Aquela força resultante gera aceleração se ela for aplicada no centro de massa do corpo. É porque até então a gente só estava trabalhando como ponto material, né?
Então, Arthur. Voltou, a vassoura acertou o fio ali, cara. Quase que travou o negócio. Bom, vamos lá, vamos fazer uma questãozinha? Vou fazer a primeira questão de hoje. Se liga. Olha aí, ó. Isso aqui é ponto material. Primeira lei de Newton. Força resultante tem que ser zero, ó. Essa questão bonita, elaborada. A figura abaixo mostra uma esfera de chumbo que tem um peso de 1 newton, que está pendurada por um barbante e faz um ângulo θ com a vertical, quando uma força de 2 newtons é aplicada na esfera. Nessas condições, assinale a alternativa que mostra corretamente o valor da tração no barbante. Voltando, Arthur. Foi, foi. O pessoal tá usando ali Vasco, Vasco. Vocês também não valem nada, né, cara? Vasco nada, irmão. Voltamos, ó. Voltamos, hein? Agora não cai mais. Ó, então tô olhando essa questão aí. Ele falou... Ih, travou de novo, diretor. Já passa pra cá. Fui mexer com o transporte dos bruxos, a vassoura. O pessoal já tá metendo as feitiçarias aí pra travar a aula, hein? Vamos lá? Tá valendo já, diretor? Tá valendo? Tá rolando, né? Tá rolando. Então vambora. Galera, primeira questão, ó. O que a questão estava dizendo era o seguinte. Essa bola de chumbo, ela tá inclinada assim, ó, porque tem alguém fazendo uma força de 2 newtons nela para cá. E ela tem um peso de 1 newton para baixo. Tá bom? A pergunta dele é, quanto vale a tração? A tração tá aqui, ó. Quer saber o valor da tração. E ele deu esse ângulo aqui como θ. Ih, travou de novo. Porra, não foi uma boa noite. Foi uma boa esse negócio da vassoura, hein? Não foi, não. Caraca, mano. Voltou? Voltou, pô. Não foi uma boa esse negócio da vassoura, cara. Ó. Então tá ali, gente. Tá vendo? Ele tá dizendo pra mim que sério? Vamos lá.
Agora foi, Arthur. Foi? Agora foi. Eu prometo uma coisa aqui. Vassoura nunca mais, tá, diretor? Não meto mais a mão na vassoura. Agora acho que foi, hein? Vamos lá. Então, ó. Eu tenho uma força horizontal de 2 newtons e uma força peso de 1 newton e uma tração. Beleza? E aí ele fala que isso aí está em equilíbrio. E para isso estar em equilíbrio, ele pergunta o valor da tração. Veja, é uma bola, uma bolinha. Essa bolinha, ela é um ponto material, não tem dimensão. O cara não me dá o raio da bola. Eu não tenho uma dimensão, não é uma barra onde eu preciso me preocupar se ela também está rotacionando. Aqui, a única condição, já que é uma bolinha, né, que não tem dimensão, que a dimensão é desprezível, a única condição que eu preciso impor para ocorrer o equilíbrio é que a força resultante tem que ser zero. Perfeito? E aí vamos lá, eu tenho uma atração para lá e eu tenho essas duas forças na diagonal. Aí eu tenho que lembrar lá da nossa aula de vetores, no início do ano, eu tenho que lembrar que se eu somar esses dois vetores aqui, que são perpendiculares entre si, se eu somar esses dois vetores, vai me dar um vetor inclinado aqui, ó. A soma desses dois vetores dá um vetor inclinado aqui. Cara, esse vetor inclinado aqui, ele vai ter que ser igual à tração, porque a bolinha sofre 3 forças. Se eu somar 2 delas, vai dar um vetor. Agora a bolinha teria esse vetor soma e esse. Para ele ficar em equilíbrio, não tem outra condição. É porque esse vetor tem que ter o mesmo valor desse. Eles precisam ser opostos e com o mesmo valor. Perfeito? Então esse vetor soma aqui, ó, que eu vou chamar de F, ele vai ter que ser igual à tração para que haja o equilíbrio. Então, para que haja o equilíbrio, para que a força resultante seja zero, T tem que ser igual a F. E quem é o F? O F é a soma do 2 newtons mais o 1 newton. E aí eu tenho que lembrar disso lá da nossa aula de vetores. Ó. Quando eu tenho vetores perpendiculares, como é que eu faço para somar vetores perpendiculares? Vetores que apontam para o mesmo lado eu somo. Vetores opostos eu diminuo. Vetores perpendiculares eu faço Pitágoras. Lembra? Era soma diminui, Pitágoras cosseno. Porque quando o ângulo não for 90, aí eu faço lei dos cossenos. Né? Então é soma diminui, Pitágoras cosseno. Como eles são perpendiculares, eu vou ter que fazer Pitágoras. Esse f ao quadrado aí, ó, ele vai ser a hipotenusa, né? Ele ao quadrado vai ter que ser igual ao 2 ao quadrado mais o 1 ao quadrado. Isso aqui é a maneira de você somar vetores perpendiculares, forças perpendiculares. Você faz o quadrado de uma mais o quadrado da outra, isso vai ser igual ao quadrado do valor que eu quero descobrir. E aí f ao quadrado vai dar 4 mais 1, 5. Portanto, f vai dar raiz de 5. Se esse f vale raiz de 5, a tração para poder anular ele tem que ser igual. Então a tração também vale raiz de 5 newtons. Perfeito? Cadê? Vamos ver o gabarito. Olha lá o gabarito. 5 newtons, letra C. Maravilha, vamos embora, vamos para a próxima. Ó. Questão 2. A questão 2 é uma de torque. Vou fazer aqui. Vamos lá. Lembrando que hoje ainda tem aula de Física 2, hein? Não vai embora não, hein? E depois tem aula de Geografia ainda. Então o sexto mesmo é só depois da Geografia. Só depois do Leandrinho. Vamos que vamos. Ó. Nessa questão 2, aí sim, agora eu tenho uma barra. Essa barra, olha lá, ela tem 2 apoios ali e ela ainda tem um bloco aqui pendurado. Então, quais são as forças que essa barra está sofrendo? Vamos ver lá de novo, ó. Ele fala que a barra tem 2 metros, tá vendo? Aqui é uma balança, aqui é uma balança. O bloco tem 2 quilos.
e a própria barra tem uma massa de 3,05 quilos. A pergunta dele é, quanto vale a leitura na balança 1? Quanto vale a leitura na balança 1? É o que ele quer descobrir. Show? Então vamos embora, vamos ver. Presta atenção. Quais são as forças que atuam aqui? Sobre a barra. Bom, primeiro, a barra tem uma massa, então ela vai sofrer um peso que é no meio dela. Essa barra é homogênea, então ela vai sofrer um peso. Peso é mg, né? E G é 10. Então, pô, a massa da barra, ele falou, vale 3,05. 3,05 vezes 10, só andar com a vírgula, fica 30,5 newtons. É a força-peso que a barra sofre. Além disso, ela está sustentando esse bloco. Então ela está sofrendo uma força do bloco que é igual ao peso dele. Tem o mesmo valor do peso dele. O bloco está puxando a barra para cá com o mesmo valor do peso dele. Então tem uma força para cá também. Ó. Certo? Como ele falou que o bloco tem 2 quilos, qual seria o peso do bloco? 2 quilos vezes 10, né? G é 10, que ele dá também, 20. 20 newtons. Além disso, gente, a barra está apoiada em 2 balanças. Então aqui, ó, a balança 2 está fazendo uma força na barra e a balança 1 está fazendo uma força na barra. A pergunta dele é, quanto vale a força na balança 1? A força que a balança 1 está fazendo, que é a leitura da balança. A leitura da balança, né, o que ela vai indicar ali no visor, é o quanto de força que ela está fazendo. Eu quero saber F1. Aí que tá parado, ó. Beleza. Ele diz que isso aqui está em equilíbrio. Se isso aqui está em equilíbrio, eu já sei que o torque resultante tem que ser 0. Tá bom? Torque resultante é 0. Mas aí que tá. Aonde é que está o eixo de rotação? Né? Eu já sei que aquela barra não está girando, mas ela não está girando em torno de quem? Cadê o eixo? Aí que está a grande jogada que o nerd falou aí hoje. Como é bom ser nerd. Galera, o eixo é arbitrário, você escolhe, você decide onde você vai botar o eixo. Porque se ela não está girando em torno de eixo nenhum. E qual é a malandragem? Você está vendo que eu tenho 2 incógnitas aqui? Eu não sei quanto vale F1, que é o que a questão quer, mas eu também não sei quanto vale F2. Certo? Eu quero saber o valor de F1. F2, eu não sei, mas eu também não quero saber. Aí é que é a grande jogada. Você vai botar o eixo, você vai escolher o eixo em cima daquela força que você não quer descobrir, mas que vai ser um problema para você, porque ela é uma incógnita também. Ou seja, eu vou botar o eixo aqui, ó, em cima de F2. Eu vou escolher ali. Por quê? Porque o F2, aplicando uma força exatamente no eixo, não tem torque. Quanto é que valeria o torque dele? Torque não é força vezes braço de alavanca? O braço de alavanca é a distância da força até o eixo. Só que a força 2 está no próprio eixo. Então, aqui nesse caso, né, para a força 2, o braço de alavanca dela é 0. Tu tem que fazer uma força afastada do eixo. Se você fizer uma força exatamente no eixo, você não produz torque. Então, como esse braço de alavanca para ela é 0, o torque dela é 0. Pô. E aí que é a grande jogada. Se você botar o eixo ali, ela não produz torque. Só as outras 3 que vão produzir torque. Aí eu vou montar a minha equação, vou ficar só com uma incógnita. Porque a outra incógnita eu matei. Eu botei o eixo nela, matei ela não vai entrar na conta do torque. Perfeito? E aí, como é que eu faço para o torque resultante ser 0? Simples. Os torques que tentam girar para um lado, somados, tem que ser igual aos torques que tentam girar para o outro. E aí eu vou analisar cada força. Ó. Se o eixo está aqui, ó, essa força de 20 newtons está tentando gerar um torque para o sentido horário. Está tentando girar a barra para o sentido horário.
Essa força F1 também, ó. Que se o eixo está aqui e eu faço uma força aqui para cima, também gira no sentido horário. Então, F1 e 20 estão tentando girar para o mesmo sentido. E o peso está tentando girar para o outro sentido. Então, ó, o torque da balança 1 mais o torque do bloco se ajudam, tentam girar para um lado. E o torque do peso tenta girar para o outro. Se o torque do peso for igual aos torques do bloco e da balança, aquilo fica em equilíbrio, que aí o torque resultante é zero. Os torques que tentam girar para um lado são iguais aos torques que tentam girar para o outro. Acabou. Quem é torque? Torque é força vezes braço de alavanca. Então o torque 1 vai ser a força 1 vezes o braço de alavanca. Essa distância aqui vale 1,5 metro. 1,5 metro. Ah, vezes o seno, né? Mas ó, todo mundo aqui é perpendicular, então é o seno de 90 graus, né? Vai ser sempre 1. Então o torque da força 1 é força vezes esse braço de alavanca, que é 1,5. Mais torque do bloco. Torque do bloco vai ser força vezes o braço de alavanca. A distância da força do bloco até o eixo, ele deu aqui, vale meio. Tem que ser igual ao torque do peso. Torque do peso, força-peso, 30,5, vezes essa distância. Galera, o peso está exatamente no meio. Então, ó, se tudo isso aqui vale 1,5 metro e o peso está no meio, essa extremidade aqui vale 1 metro. E essa outra extremidade aqui também vale 1 metro. Porque o peso está no meio da barra e a barra tem 2 metros. Então, se daqui até aqui vale 1 metro e tudo isso vale 1,5 metro, é porque esse pedacinho aqui vale meio. Olha lá, tudo isso aqui vale 1,5, ele tinha dito. Esse aqui vale 1, esse pedaço vale meio. Então, a distância do peso até o eixo é meio. Pronto. Sabe o que eu posso analisar aqui? Eu vou dividir todo mundo por meio. Ó. Se eu simplificar todo mundo por meio, esse cara corta e esse cara aqui dá 3. Porque 1,5 dividido por meio dá 3. Dividi todo mundo por meio. Aí eu fiquei com 3F1. Esse 20 que está positivo vai para lá negativo. Aqui ficou um 30,5. 30,5 menos 20. Então 3F1 vai dar 10,5. F1 é 10,5 dividido por 3, que vai dar 3,5. Então a força que a balança 1 faz, 3,5, essa vai ser a leitura, essa vai ser a indicação da balança. Vamos dar uma olhada lá? Gabarito letra A. Show de bola, gente? Tá ali. Tira o print aí. O Osmar falou, matei, ó, Musa Nicei, 3,5. Togi Vieira, 10,5. Ele tava já, diminuiu ali, ele respondeu 10,5. Isso aí. Maravilha. Matei na gaveta. Show de bola. Então é isso, galerinha. Ó, ficamos por aqui, não vai embora não. Daqui a 10 minutinhos eu volto, que a gente tem Física 2, tá bom? Hoje vamos fazer alguns exercícios aí sobre eletromagnetismo, lei de Faraday. Trouxe também alguns de força magnética, tá bom? Então vamos dar uma revisada nesse finalzinho de magnetismo aí. Tá legal? Até daqui a pouco então. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.